Há mais de 1000 anos, num mosteiro inglês, um monge cristão, ele decide escrever sobre heróis pagãos que já tinham morrido há séculos. Aqueles guerreiros que bebiam em salões, que peitavam lá os monstros no X1 e que mergulhavam em lagos amaldiçoados para matar as criaturas ancestrais. E a história principal, ela era sobre um guerreiro, um cara chamado Beowulf. Um sujeito que era tão forte que matava criaturas com as próprias mãos. Corajoso ao ponto de enfrentar um dragão aos 80 anos de idade. Um cara que era tão obcecado por glória que preferiu morrer em batalha a ter que viver sem a fama. E esse monge pegou essas histórias violentas e pagãs e criou o texto mais antigo da literatura inglesa. Mais antigo do que Shakespeare, mais antigo do que Chaucer. O que é considerado o ponto zero de tudo. Mas aqui tá um detalhe. Beowulf, ele não é assim só uma história de porradaria, aquele negócio sangue para todo lado. Aquelas histórias épicas contra monstros. Também é uma meditação sobre a mortalidade, sobre o preço da fama, sobre o que resta quando tudo que você construiu vira cinzas. E também é sobre um homem que viveu para a glória e descobriu, tarde demais, que a glória não protege ninguém da morte. Meu nome é Ramon, bem-vindo ao Livrosofia e hoje vamos falar sobre Beowulf. Antes de entrar na história, eu quero pedir desculpas porque eu não tô com o meu livro aqui. Eu gravo no meu escritório e ele ficou em casa, então peço perdão. Mas a gente sempre, antes de entrar na história, a gente faz aquela contextualizadazinha, né? E vamos fazer dessa vez também. É... De onde veio esse poema? Beowulf, ele foi escrito em inglês antigo. É uma língua que parecia um alemão misturado com viking, sei lá. Ele era impossível de entender sem ter que estudar. E a gente não sabe quem escreveu exatamente, não sabe nem quando, provavelmente entre o século 8 ao 11, mas pode ser bem mais antigo do que isso, ou até mesmo depois. E o único manuscrito que sobreviveu, ele foi quase destruído no incêndio que teve em 1731. As bordas lá dos pergaminhos, elas ficaram lá queimadas, chamuscadas, algumas palavras se perderam, mas o grosso do poema tá lá. E a história, ela se passa bem antes de ser escrita, lá pelo século VI, na Escandinávia, aquela região ali da Dinamarca, Suécia, né, que não é exatamente na Inglaterra. Os personagens eles não são ingleses, são suecos, são dinamarqueses, são geatas, né, e os povos germânicos e nórdicos, esses sim são os atores. Então, assim, por que ele é considerado Beowulf da literatura inglesa? Porque ele foi escrito em inglês antigo, provavelmente por um monge cristão lá na Inglaterra, ele que preservou as histórias pagãs antigas. E é meio que uma ponte entre dois mundos, sabe? O mundo dos pagãos, dos guerreiros lá nórdicos, e o mundo cristão medieval, né? E tem essa tensão, marca o livro. É uma coisa bem interessante no poema. Os personagens são pagãos, eles acreditam na Wyrd, né, que é lá como se fosse a questão do destino, em glória guerreira, em honra acima de tudo, mas o narrador ele também claramente deixa lá sua pegada cristã, porque ele faz referência a Deus, a Caim, a Abel, ao dilúvio bíblico, e é como se o poema fosse meio que uma despedida, sabe, uma última homenagem ao mundo que já tinha se acabado quando foi escrito. Então assim, qual é a estrutura do poema? Beowulf é dividido em 3 partes, cada uma destinada a contar lá sobre um monstro que atormentava lá o povo. E são 3 batalhas, e entre elas, décadas aí de tempo se passando. A primeira parte era sobre o monstro Grendel, a segunda parte sobre a mãe de Grendel e a terceira parte, o dragão. E cada batalha dessa mostra Beowulf em fases diferentes da vida. Primeiramente como se fosse um jovem arrogante, depois ele mais maduro e confiante, e por fim, meio que velho e cansado. Então assim, vamos já entrando na história, né? A história ela começa lá na Dinamarca, o rei Hrothgar, eu acho que é esse o nome dele, mas me corrijam se não for.
Ele tinha construído lá um salão bem exuberante chamado Helroth, um lugar que acontecia as festas, as bebidas, os cantos, que simbolizava a prosperidade daquela civilização. Mas tem um problema, toda noite, quando os guerreiros, né, festejavam lá, bebiam, cantavam, um monstro escutava e esse monstro ficava maluco com aquela zoada. E esse monstro se chamava Grendel. Ele é descrito lá como uma criatura das trevas, descendente de Caim, o primeiro assassino da Bíblia. E ele vive num pântano, num lugar lá amaldiçoado. E ele odeia a alegria humana. Era um cara 100% amargurado e mal amado. Então, toda noite Grendel invade Helroth e arranca lá os guerreiros lá dos bancos, despedaça ele, come, desmantela o tamanho do mundo. E depois disso ele voltava lá pro pântano dele. E isso acontece, pasmem, por 12 anos. 12 anos já acontecendo isso para que o rei Rótiga se indignasse e fosse atrás de uma solução. Mas ele não tinha muito o que fazer, porque os melhores guerreiros que tentavam lutar contra Grendel, o monstro era invulnerável às armas. Então saía matando todo mundo. As espadas lá não cortavam ele, as lanças também não machucava. Aí, até que essa notícia chega lá na terra dos Geatas, no sul da Suécia atual, eu acho. E um jovem guerreiro chamado Beowulf ouve essa história e ele é sobrinho de um rei chamado Raigela, que ele é descrito como o homem mais forte do mundo, literalmente, de força sobre-humana. E ele decide, rapaz, eu vou lá resolver essa parada com esse Grendel. E aí ele pega um barco, leva 14 guerreiros e vai lá para Dinamarca. E quando ele chega lá, ele meio que primeiramente é recebido com desconfiança, né? O povo, rapaz, quem é esse moleque aí, né? Querendo bancar o herói. Mas você tá dizendo que vai matar, então deixa aí, né? O pau rolar. Mas Hrothgar, ele ainda reconhece o pai de Beowulf. E ele acaba aceitando ajuda. Na primeira noite, Beowulf e seus homens ficam em Helroth esperando, sem armas, porque lá Beowulf, rapaz, se Grendel luta sem armas, por que eu não também, né? E aí Grendel chega lá, né? E ele já chega arrancando porta, pega guerreiro, despedaça, come, já chega metendo louco. E depois, quando ele vai pegar o segundo, ele encontra Beowulf. E aí rola a luta. Beowulf segura a mão de Grendel com tanta força que o monstro ele não consegue se soltar. E eles ficam lá engalfinhados, lutando lá, destruindo o salão todinho, quebra banco, quebra parede. É um desmantelo medonho. E Beowulf, ele acaba arrancando o braço de Grendel literalmente. Ele puxa com tanta força que o braço lá descola do ombro. E Grendel, ele foge lá agonizando pro pântano e acaba morrendo. E Beowulf pendura lá o braço de Grendel lá no teto lá de Helroth, né, como um troféu. E aí a Dinamarca comemora, é festa, é bebida, presente, né? Beowulf ele é aclamado como um herói, mas a história ela não acaba aí, acaba só a primeira parte, porque tem a segunda noite, né? E nessa noite outra criatura invade Helroth, que era a mãe de Grendel, e ninguém sabia nem que Grendel tinha mãe. Mas ele tinha. E ela é ainda pior do que Grendel, é maior, é mais forte, é mais cruel, e ela invade lá o salão, também chega metendo louco, matando inclusive o melhor amigo do rei Hrothgar, e ela pega o braço lá do filho e vaza, e foge. E aí Hrothgar fica, né, desolado, né, e ele implora para Beowulf, por favor, acabe aí com isso, resolva aí esse problema, pelo amor de Deus. E Beowulf vai e aceita, mais uma vez. Mas ela agora, ele vai ter que ir lá onde ela tá, lá no covil dela. Aí eles vão, rastreia lá, até que eles chegam lá num lago, mas não é, o livro não descreve como um lago normal. Esse é um lugar extremamente amaldiçoado. A água ferve, é serpente marinha para tudo que é lado. É, até as árvores são mortas, é uma desolação total. E lá no fundo do lago, bem no fundo, tinha uma caverna, que era onde eles achavam que a mãe de Grendel vivia, né? E Beowulf se prepara, veste a armadura, pega uma espada e mergulha. E ele vai, desce, desce, desce até passa horas, o livro diz que ele passa horas até chegar no fundo. E lá embaixo ele encontra lá uma caverna seca, iluminada lá por um fogo lá estranho, e lá tá ela, a mãe de Grendel. E a luta começa, Beowulf tenta usar a espada, mas não funciona, a pele dela também era impenetrável. E ela
joga ele no chão, senta em cima, tenta esfaquear, começa aquela luta lá também, e ele pega uma adaga, né? Ela tenta esfaquear ele com a adaga, mas a armadura de Beowulf também segura. Beowulf consegue ir lá empurrar ela lá numa hora e se levantar. E ele olha em volta, assim, né? Querendo alguma coisa e vê na parede lá a caverna uma espada gigante, uma espada que tinha sido feita por gigantes. E era tão pesada que nenhum homem conseguia levantar ela. E Beowulf pega a espada e decepa a cabeça da mãe de Grendel. Pois é. E depois ainda ele encontra o corpo de Grendel lá na caverna e vai e corta a cabeça dele também. E aí quando Beowulf chega, né, quando ele volta à superfície, carregando lá as duas cabeças, aí começa, né, toda a comemoração, as festas de novo, né, e mais presença para Beowulf, mais glória. Hrothgar faz lá um discurso para Beowulf, né? Ele fala lá, olha, Beowulf, você é jovem, forte e glorioso agora, mas não se esqueça não, isso não dura para sempre. Um dia você vai envelhecer e você vai morrer. E não, durante isso, não deixe o orgulho te cegar, meu amigo. Aí Beowulf ouve, né? Mas não entende muita coisa, né? Cabeça de jovem, né? Aquilo não faz nem sentido na cabeça dele. Porque ele tava no auge, ele era o bichão, né? Por que pensar agora em morte, né? E aí ele vai e volta para casa, vira herói nacional. Os anos se passam, 50 anos para ser mais exato. É o salto temporal aí que o poema dá. E Beowulf agora ele era o rei dos Geatas. Ele reinou por tá, já com 5 décadas aí de reinado, é respeitado, é sábio, é mais velho. E aí acaba acontecendo uma tragédia. Um escravo, ele rouba uma taça de ouro de um tesouro que estava escondido. Mas aí que tá, esse tesouro ele era guardado por um dragão. O dragão acaba acordando, ele vê que falta lá uma taça, ele fica furioso e sai da caverna e começa a queimar tudo, começa a desolação também. E aí ele vai incendeia vilarejos inteiros, plantações, pessoas. E Beowulf, como um rei, ele tinha que agir, né? Mas ele já era velho, já tinha 80 anos. Seus conselheiros imploram: homem, não vá não, isso não é coisa pra você não, manda o jovem, você já fez sua parte. Mas Beowulf, ele não aceita. Ele diz lá, né? Não matei Grendel, não matei a mãe dele. Vou matar esse dragão também. E ninguém tinha, tinha como discordar, né? Dele, não tem nem argumento. Mas aí ele acaba levando 11 guerreiros com ele. Ele chega lá na caverna lá do dragão, enfrenta o dragão sozinho. O dragão lá ataca ele, cospe fogo. Beowulf, ele pega um escudo para se defender, mas o escudo derrete na mesma hora. E Beowulf tenta acertar ele com a espada, mas a espada se quebra. Aí o dragão acaba mordendo o pescoço do Beowulf. E o veneno entra lá na ferida. E nesse momento, só um daqueles 11 guerreiros que ia ajudar Beowulf teve coragem de ir lá ajudar. O seu nome era o, o Wiglaf. E aí todos os outros 10 fogem. O Wiglaf é o único que entra lá na caverna para distrair o dragão. E Beowulf consegue pegar uma adaga e acaba cortando lá a barriga do dragão. E os dois acabam matando a criatura, mas Beowulf ele estava morrendo porque o veneno estava agindo e se espalhando lá dentro dele. E ele pede lá para o Wiglaf, traga aqui o tesouro aqui para fora porque eu quero ver pelo que eu tô morrendo. E o Wiglaf traz o ouro, joias, armaduras antigas e Beowulf olha ali, né, meio coisado, e rapaz, tá bom, valeu a pena, morri protegendo o meu povo. Isso ele se iludindo, né? E acaba morrendo. E o Wiglaf sai da caverna, encontra lá os outros, os 10 guerreiros que tinham fugido, e voltando, né? E agora que o perigo tinha passado, né? Eles estavam voltando, e eu fiquei indignado, fiquei irado, puto, né? Com eles com razão. Rapaz, vocês são uns verdadeiros covardes. Beowulf morreu porque vocês abandonaram ele. E agora, né? Agora o povo lá estava sem rei, sem proteção e estava vulnerável para ser destruído pelos outros povos inimigos. Porque lá naquela época deveria ser assim, né? O rei morre, o reino entra em instabilidade política. E instabilidade acaba chamando aí, né, o povo aí para causar o caos e a destruição lá dentro. Para tentar estabelecer uma nova ordem, essas coisas, né? E aí eles cremam o corpo de Beowulf com o tesouro do dragão e constrói lá um túmulo bem grande no topo lá de um penhasco para ele ser visível pelo mar, para que todos os navegantes lembrem dele quando estiver passando lá. E o poema termina com a frase: ele foi o mais gentil
dos reis, o mais bondoso com seu povo, o mais ávido por glória, e ávido por glória até o fim. Então, assim, o que é que dá para extrair de Beowulf? O poema, ele é obcecado pela ideia de legado. Beowulf vive para fama, para que existam histórias sobre ele depois dele morrer, porque naquela cultura guerreira anglo-saxã, a única imortalidade que era possível só através da memória. E se seu nome for lembrado em canções, você não tem morrido de verdade. Mas o poema também, ele mostra o custo disso tudo. Beowulf, ele morre sozinho, lutando contra um dragão que ele não precisava enfrentar pessoalmente. Ele podia ter mandado outros, mas não, porque glória era tudo para ele. E o poema também fala sobre a questão do envelhecimento. Beowulf, ele mata Grendel com suas próprias mãos nuas. Ele era muito jovem na época e Beowulf, velho, mal conseguia ferir, né, o dragão lá com a espada. E aí o corpo envelhece, a força vai embora, mas o orgulho, esse permanece, esse é atemporal, né? E é extremamente perigoso. O poema ele também mostra a questão da fragilidade da civilização. Helroth, o grande salão, símbolo de ordem e cultura, é ameaçado por monstros toda noite, é invadido, né, por monstros toda noite. E quando Beowulf morre, seu reino fica também vulnerável. A civilização é frágil, ela precisa de heróis para sustentar, mas os heróis eles morrem também, né? E assim, tem uma tensão interessante entre paganismo e cristianismo dentro de Beowulf. Os personagens eles acreditam em destino, como eu tinha dito lá no começo, na Wyrd, ou seja, na ideia de que seu fim já está tudo traçado e a única coisa que você pode fazer é enfrentá-lo com coragem. Mas, assim, o narrador, ele menciona Deus constantemente. Ele é como se o poema fosse uma cristianização de ideias pagãs antigas, sabe? E o trabalho, ele trabalha nessa questão do que faz um rei ser bom. Porque Beowulf ele é leal, ele é corajoso, ele é forte. Mas será que um bom rei deve arriscar sua vida, a vida própria dele nas batalhas? Será que a glória pessoal importa mais do que a estabilidade do reino? Porque Beowulf ele é um herói, mas deixa seu povo sem proteção. Então, ele foi um bom rei ou apenas um bom guerreiro, né? E o que eu posso dizer também sobre as influências de Beowulf? Rapaz, ele influenciou umas coisinhas aí, viu? Porque Tolkien era obcecado por ele, escreveu ensaios acadêmicos. Tem um livro, o Beowulf, traduzido e comentado por Tolkien. Não é o meu, mas eu vi esse lá na Amazon. E quando Tolkien criou O Senhor dos Anéis, ele usou o Beowulf como base. Dragão Smaug em Hobbit, Beowulf. Os Rohirrim, o povo guerreiro, né? Tirou aí da cultura anglo-saxã de Beowulf. E a ideia de um herói enfrentando o mal sozinho, Beowulf. Jorge, dizem até que Jorge R. R. Martin também bebeu dessa fonte, a muralha lá de Game of Thrones, protegendo a civilização das criaturas das trevas. Pode ser interpretado como Helroth contra Grendel, né? Se você pegar qualquer história de fantasia medieval com um herói enfrentando monstros, essa história foi baseada em outra que foi baseada em Beowulf. Por isso, ela irradiou aí como influência. E assim, existem questões lá que também permanecem atemporais. Será que, por exemplo, se vale a pena buscar glória se você vai morrer de qualquer jeito? O glorioso e o sem glória vão tudo no mesmo buraco, então vale a pena ficar que nem um doido buscando ela. E o que realmente fica de você depois que você se vai? E quando você envelhece, quando a força vai embora, quem é você sem ela, sem isso tudo? Beowulf, ele é um poema que dizem que ele é muito difícil de ler o original, porque o inglês antigo ele é basicamente uma outra língua. Mas assim, tem traduções aí em português, algumas mais literais, outras mais poéticas. E meu amigo, se você gosta dessa de livros da era medieval com essas fantasias de heróis e monstros que tem também aquela reflexãozinha no meio disso tudo sobre, por exemplo, a mortalidade, Beowulf é leitura obrigatória, viu? E porque é a história de um homem que matou monstros, construiu legado e morreu buscando lá a sua glória, né? Um último feito. E 1500 anos depois, existem questões aí que ainda estão reverberando e que estão sendo contadas por outros autores também. Então é isso, meus amigos. Beowulf, o poema fundador da literatura inglesa, a história de um herói que tinha tudo, força, coragem, fama, mas que no fim descobriu que nada disso protege você diante da mortalidade. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Vou ficando por aqui. Valeu.